Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos, ou as essências, o ôntico e o ontológico, segundo a perspectiva da fenomenologia, e do existencialismo. Fenômenos não são apenas as coisas materiais que percebemos, imaginamos ou lembramos cotidianamente porque são parte de nossa vida. Fenômenos são também coisas puramente ideais, ou idealidades, como os entes estudados pela matemática, as figuras geométricas, as operações algébricas, conceitos como igualdade, diferença, identidade, e pela lógica, como os conceitos de universalidade, particularidade, individualidade, necessidade, contradição. Além das coisas materiais, naturais e ideais, também são fenômenos as coisas criadas pela ação e a prática humanas, como as técnicas, as artes, as instituições sociais e políticas, as crenças religiosas, os valores morais. Em outras palavras, os resultados da vida e da ação humanas, aquilo que chamamos de cultura, são fenômenos também, que podem ser percebidos pela nossa consciência, ou para o qual a nossa consciência tende. A fenomenologia é a descrição de todos os fenômenos, ou significação de todas essas realidades materiais, naturais, ideais, culturais. Enquanto o neopositivismo, a filosofia analítica, a virada linguística moderna tinha abolido algumas coisas que, segundo ela, não tinha correspondência na realidade, ou seja, palavras que eram vazias, não tinham sentido algum, porque não tinham um correspondente concreto. Por isso, o empírico-criticismo era baseado em Kant, que aboliu o criticismo kantiano, que aboliu a metafísica, e baseado somente em coisas que nós podemos experimentar com nossos sentidos, e usando a lógica para encadear esse conhecimento. A fenomenologia vai ir além e vai criticar esse modo de pensar, esse modo de ser da escola da filosofia analítica, e vai buscar também perceber aquelas coisas que não são empíricas, que às vezes até são metafísicas e que aparecem, e que de alguma forma a nossa consciência experimente e tende para elas. Então, a fenomenologia é a descrição dos fenômenos, a significação de todas essas realidades materiais, naturais, ideais e culturais. Ao ampliar o conceito de fenômeno, Russell propôs que a filosofia distinguisse diferentes tipos de essências ou fenômenos e que considerasse a essência da realidade é o fenômeno, aquilo que aparece para a nossa consciência ou aquilo para o qual a nossa consciência tende. Então, considerasse cada um deles como manifestando um tipo de realidade diferente. Falou assim em regiões do ser. A região consciência, a região natureza, a região matemática, a região arte, a região história, a região religião, a região política, a região ética. Propôs que a filosofia investigasse as essências próprias dos seres ou desses entes, criando ontologias regionais. É um estudo desses entes, desses seres que aparecem ou que manifestam-se para a nossa consciência ou para o qual a nossa consciência tende. Com essa proposta, Russell fazia com que a metafísica do ser enquanto ser e a metafísica das substâncias, Deus, alma, mundo infinito, pensante, extensa, cedessem lugar ao estudo do ser diferenciado em entes dotados de essências próprias e irredutíveis uns aos outros. Esse estudo seria ontologia sob a forma de ontologias regionais que tendiam para descrever alguns fenômenos, algumas essências para a qual a nossa consciência tende. Vimos que a palavra ontologia deriva do particípio presente do verbo einai, que é ser, isto é, dion, ente, e ta, onta, as coisas, os entes, dos quais vem o substantivo toon, em grego, o ser. O filósofo alemão Martin Heidegger propôs distinguir duas palavras, o ôntico e o ontológico. O ôntico se refere à estrutura e à essência própria de um ente, aquilo que ele é em si mesmo, sua identidade, suas relações com os outros entes. Ontológico se refere ao estudo filosófico desses entes. A investigação dos conceitos que nos permitam conhecer e determinar pelo pensamento e que consistem em as modalidades ônticas. Quais os métodos adequados para o estudo de cada uma delas? Quais as categorias que se aplicam a cada uma delas? Em resumo, o ôntico diz respeito aos entes em sua existência própria. O ontológico diz respeito aos entes tomados como objetos do conhecimento. Como existem diferentes esferas ou regiões ônticas, existirão ontologias regionais que se ocupam com cada uma delas. Em nossa experiência cotidiana, distinguimos espontaneamente 5 grandes estruturas ônticas. Os entes materiais e naturais, que chamamos de coisas reais, as frutas, árvores, pedras, rios, estrelas, areia, o sol, a lua, metais.
os entes materiais artificiais, que também chamamos de coisas reais, a nossa casa, as mesas, cadeiras, automóveis, telefone, computador, prato. Os entes ideais, isto é, aqueles que não são coisas materiais, mas ideias gerais concebidas pelo pensamento lógico, matemático, científico, filosófico, aos quais damos o nome de idealidades, que é igualdade, diferença, número, raiz quadrada, círculo, conjunto, classe variável, animal, mineral, físico, psico, matéria, energia. Os entes que podem ser valorizados positivo ou negativamente, aos quais damos o nome de valores, beleza, feiura, vício, virtude, raro, comum, justo, injusto, possível, impossível, verdadeiro, falso. E os entes que pertencem a uma realidade diferente daquela que pertence às coisas, idealidades e os valores, e aos quais damos o nome de metafísicos, como a divindade, o absoluto, o infinito e o nada, a morte é a imortalidade, a identidade é a alteridade, o mundo, comunidade. Como passamos da experiência ôntica à investigação ontológica? Quando aquilo que faz parte de nossa vida cotidiana se torna problemático, estranho, confuso, quando somos surpreendidos pelas coisas e pelas pessoas, porque acontece algo inesperado ou imprevisível, quando desejamos usar certas coisas e não sabemos como lidar com elas, enfim, quando o significado costumeiro das coisas, das ações, dos valores ou das pessoas perde sentido, ou se mostra obscuro e confuso, ou quando o que nos foi dito, ensinado e transmitido sobre eles já não satisfaz e queremos saber mais e melhor. Podemos então perguntar o que é isso que chamamos de coisa real? Coisas naturais ou coisas artificiais ou coisas culturais? Diríamos que uma coisa é chamada real porque pertence a um conjunto de entes que possuem em comum a mesma estrutura ontológica. São entes que existem fora de nós, estão no mundo diante de nós, isto é, são um ser. São entes que existem no mundo mesmo que não estejam presentes para nós, pois podem estar presentes para todos ou ficar presentes para nós em algum momento. Isto é, são uma realidade. São entes que começam a existir e podem desaparecer. São entes que duram e possuem duração. Isto é, são temporais. São entes que se transformam no tempo, são produzidos pela ação de outros e produzem outros, obedecendo a certos princípios. Isto é, são causas e efeitos, são causalidades. Ser, realidade, temporalidade e causalidade são conceitos ontológicos que descrevem a essência dos entes chamados coisas. No caso dos entes ideais, os conceitos ontológicos são bastante diferentes. Em primeiro lugar, tais entes não são coisas reais. Este cavalo é uma coisa real, mas a ideia do cavalo não é uma coisa, é um conceito e existe apenas como conceito. Em segundo lugar, não causam uns aos outros, mas são entes que possuem uma definição própria, podendo relacionar-se com outros. A ideia de homem não causa a ideia de cavalo, mas elas podem relacionar-se quando o historiador, por exemplo, mostra a diferença entre um exército que só possui a infantaria e um que dispõe de cavalaria. Um círculo não causa um triângulo, mas podemos escrever triângulos num círculo. Para demonstrar um teorema ou resolver um problema, são, portanto, entes relacionais, mas não são regidos pelo conceito de causalidade, causa e efeito. Em terceiro lugar, não existem do mesmo modo que as coisas, isto é, não começam a existir, transformam-se e desaparecem. Um triângulo, uma inferência, a ideia de vegetal, não nascem nem morrem, são atemporais. Idealidade, relação e atemporalidade são os conceitos ontológicos para os entes ideais. O filósofo alemão Martin Heidegger, que fala sobre isso. No caso dos entes que são valores, os conceitos ontológicos principais que os descrevem essencialmente são qualidade, um valor pode ser negativo ou afirmativo, e a polaridade, ou oposição. Os valores sempre se apresentam como pares opostos, bom, mal, belo e feio, justo e injusto, verdadeiro e falso. Observemos que o sentido das coisas naturais se altera com a mudança dos conhecimentos científicos, assim como muda o sentido dos entes ideais. O que os gregos entendiam por número não é o que a matemática moderna entende por número, por exemplo. No caso dos entes reais e artificiais, isto é, das coisas produzidas pelo homem com as técnicas e as artes, a mudança não é apenas de sentido, mas das próprias coisas. Os entes técnicos ficam obsoletos e caem em desuso quando outros mais sofisticados são produzidos. O sentido dos valores também muda nas diferentes sociedades e épocas. O que era inaceitável numa sociedade ou numa época pode tornar-se aceitável, desejado noutra, ou vice-versa. Então, se considerarmos os entes na perspectiva dos seres humanos, diremos que todos eles, naturais, artificiais, ideais, valores, metafísicos, são entes culturais e históricos, submetidos ao tempo, à mudança, pois seu sentido, sua essência muda com a cultura.
No entanto, podemos observar também que as categorias ontológicas do ser, realidade, causalidade, temporalidade, idealidade, atemporalidade, relação, diferença, qualidade, quantidade, polaridade, oposição, permanecem ainda que mudem seus objetos. Assim, por exemplo, a ciência física pode oferecer uma explicação inteiramente nova para o fenômeno da percepção das cores. Contudo, a existência da luz, da cor, da percepção das coisas coloridas permanece. E essa permanência é a que se refere à ontologia. Então, um casal celebra o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo na Argentina em 2010. Uma sociedade pode considerar a homossexualidade masculina um valor positivo, como a sociedade grega antiga, ou um valor negativo, como a sociedade inglesa vitoriana do século XIX. Mas o ato de valorar alguma ação permanece. Então, isso é um pouco dos fenômenos das essências do ontico ontológico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.